Olha, dados da Secretaria de Segurança Pública divulgaram que de janeiro a junho do ano passado, 20 feminicídios foram registrados no estado. Gente, é muita coisa, né? Esse número representa 20% a menos do que o registrado no mesmo período do ano passado. Imagina só, e houve essa redução, hein? No ano anterior, em 2023, por exemplo, 32 mulheres foram assassinadas nesse mesmo período. Isso acontece porque essas mulheres decidiram procurar ajuda. Camila Rodrigues mostra pra gente aqui. São ofensas, ameaças. Não era assim que você queria? Mexe com o moleque, mas não mexe com o homem, não. Perseguições. Sua mãe escapou de eu matar ela por 2 vezes. E eu falei pra ela, se inteirar a terceira, ela morre. E mortes. A honra de um homem se lava com sangue. Espero que ela tenha morrido mesmo. No Brasil, em 2023, ocorreu um feminicídio a cada 6 horas, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A região mais perigosa para mulheres no ano passado foi o Centro-Oeste. Em Goiás, houve uma leve alteração nesse cenário em 2024. De janeiro a junho deste ano, aconteceram 20 homicídios aqui no estado, 30% a menos do que o número registrado no mesmo período do ano passado. Essa redução se deve a vários fatores, segundo a Polícia Civil. Entre eles, o fato das mulheres buscarem ajuda antes do caso ficar grave. Mas essa redução não pode ser comemorada. Os feminicídios continuam acontecendo e é um dos crimes mais desafiadores para a polícia. Esses homens, eles se mostram muito possessivos, não aceitam determinados comportamentos da parceira, né? Tentam ditar regras de convívio social. É comum, muitas vezes, as vítimas relatarem aqui na delegacia, às vezes até proibições de frequentar a casa dos familiares, da própria vítima, né? Vítimas que muitas vezes são impedidas de ir na casa das irmãs, de primas, da própria mãe. Homens que estão sempre controlando ali os passos da mulher. Tem homens, inclusive, que não aceitam que as esposas, as companheiras, namoradas, enfim, trabalhem fora. Estão sempre tentando ter o controle do comportamento social daquela vítima, né? Daquela mulher. Especialistas dizem que não há um perfil definido do homem que comete esse tipo de crime. Pode ser qualquer cidadão, um cidadão comum, um cidadão da nossa rotina, que muitas vezes nem sequer tem antecedentes criminais. Então esse é um desafio enorme, porque não há uma clara evidência de quem é capaz de cometer feminicídio. É algo tão endêmico da nossa sociedade que está presente em todas as camadas sociais e de uma forma muito problemática, porque não tem muito como a gente prever que vai acontecer. Rosimeire Venâncio Gomes, mãe de 3 filhas e avó de 3 netos, foi assassinada pelo ex-companheiro, um homem que dizia que a amava. Eles viveram juntos por 5 meses e, nesse tempo, ele deu vários sinais de que era uma pessoa violenta. Começaram bem, estava muito love ainda. Ele era uma pessoa que aparentemente era muito bondosa, prestativa, não tinha defeito no início. Só que aí com o tempo ele foi tendo já aquela mudando a personalidade. Quando ele bebia ele ficava muito ciumento, ele ficava paranoico, ele brigava com todos os amigos dela. Então ele começava a ficar já transtornado quando ele bebia. Eles eram uma pessoa, quando botava o álcool na boca, geralmente no final de semana, aí começavam as discussões, ou ele começava a querer quebrar alguma coisa dela. Rosimeire não conseguia sair da relação porque ele dizia que estava arrependido e ela sempre perdoava. A minha mãe ela tinha um defeito que era acreditar muito no lado bom das pessoas. Aí ela via que ele estava errado, mas ela tentava dar uma outra oportunidade da pessoa mudar. Aí ele chorava, ele pedia perdão, ele falava que ia mudar e ela acreditava, porque até então ele nunca tinha tido violência física contra ela. Rosimeire chegou a ter 2 medidas protetivas contra o ex, mas mesmo assim o homem sempre estava por perto. Uma primeira vez que eles brigaram, ele entrou com ela dormindo, eles terminaram, ele foi embora, só que ela não viu que ele pegou uma cópia da chave da casa dela. Aí ela foi dormir, ela acordou com ele com a faca no pescoço dela. Aí, nessa vez, eu falei pra ele que eu tinha feito a medida contra ele, só que era mentira, porque não tinha como eu fazer contra ele, né? Aí ela manteve, depois falou que tirou. Aí quando foi essa segunda vez, antes dele
fazer o atentado contra ela, ele, uns 15 dias antes, ele foi lá e quebrou tudo na casa dela, tudo. Com ciúme, a gente tinha levado ela para nossa casa, e aí, ela estando com a gente, ele foi lá na casa e quebrou tudo, porque ela não estava lá. Aí, quando a gente voltou e viu, ela viu aquela situação, ela ficou com pânico mesmo. Aí foi onde a gente foi na delegacia no outro dia, que como foi no domingo, na segunda-feira a gente foi, fez a medida, tudo certinho. No dia 17 de dezembro de 2023, o homem chegou com um amigo, que é policial militar, pegou a arma do agente de segurança e atirou na mulher. A vítima ficou internada por mais de 20 dias, mas não resistiu. O ex-namorado e autor dos disparos não foi encontrado até hoje. O policial que emprestou a arma foi preso, mas depois foi liberado. Com o passar dos anos, o sistema legislativo brasileiro foi aprimorando as leis para combater esse tipo de crime. Em outubro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que aumenta a pena para feminicídios, de 20 para 40 anos de prisão. A lei também aumenta as penas para outros crimes, se cometidos em contexto de violência contra a mulher, incluindo lesão corporal, injúria, calúnia e difamação. Há uma expectativa de que, com o endurecimento da lei, os números de feminicídio reduzam ainda mais. De toda forma, é importantíssimo que a vítima procure as ferramentas de proteção ao menor sinal de violência. Em muitos casos, apenas a decretação da medida protetiva de urgência já é eficaz, né? Que são medidas que geralmente determinam que o agressor não pode se aproximar da vítima, não pode entrar em contato com a vítima, não pode frequentar os mesmos lugares que a vítima frequenta. Muitas vezes elas são eficazes, mas em alguns casos há um excesso e um desrespeito por parte do agressor. E aí é necessário realmente uma medida mais eficaz. Esse ano, o Poder Judiciário em Goiás já expediu mais de 18 mil medidas protetivas. Elas são acompanhadas pelo Batalhão Maria da Penha. Naquela equipe onde tem uma policial feminina e um policial masculino, vai até a casa dessa mulher para saber se realmente aqueles termos da medida estão sendo cumpridos, explicar principalmente para a mulher o que é essa medida protetiva, que algumas delas não têm noção de que é, explicar o que é o descumprimento dessa medida protetiva e mostrar para a mulher que ela não está sozinha e para o agressor, que a Polícia Militar está atenta. A educação de meninos e meninas sobre respeito ao outro é importantíssima para moldar o comportamento dos futuros homens e mulheres. Enquanto formos educados num contexto de machismo, em que a gente entenda que ciúmes, possessividade, desrespeito, violência são coisas naturais das relações afetivo-amorosas, são até manifestações de amor, de carinho, de preocupação, enquanto a gente entender que essa dinâmica faz sentido, continuaremos tendo casos cada vez mais comuns, mais recorrentes de violência. Para a família que perde a mãe, a avó, a amiga, a dor e a saudade permanecem para sempre. Ela era uma pessoa muito carinhosa, muito carismática. Ela tinha um jeitinho difícil, né? Tipo assim, ser brava, nervosa no serviço, tinha que ser do jeitinho dela. Mas a gente sente falta de tudo. Das ligações, do bom dia, flor do dia. É difícil ficar sem ela. São buracos que abrem e ficam, né, na família para o resto da vida.